Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre um filme e sobre um livro. O livro é O Infinito num Junco, de Irene Vallejo, e o filme é Teresa, de Paula Ortiz. Hoje Espanha está muito representada neste vídeo porque as duas, criadoras, a realizadora e a escritora, são espanholas, mas não só isso, são as duas de Saragossa e nasceram as duas em 1979. Eu fui confirmar isto há bocadinho, portanto... Ouçam, é uma coincidência extraordinária. Eu não preparei quase nada este vídeo, está bem, para não variar, já sabem. É este nível de mediocridade que podem esperar aqui no canal, é o que é. Mas eu gostava muito de falar destas duas obras, acho que vale a pena. Acho que valem a pena, aliás, serem vistas, serem lidas, pronto. Vou começar por falar do livro, porque foi a primeira obra com a qual eu tive contacto e que terminei de ler, até primeiro antes de ver o filme, que é O Infinito num Junco, de Irene Vallejo. Irene Vallejo é esta senhora que está aqui, e só para ler a pequena nota biográfica, Irene Vallejo, Saragossa, 1979, é apaixonada pela mitologia grega e romana desde tenra idade. Estudou filologia clássica, doutorando-se nas universidades de Saragossa e Florença. É escritora, colunista do El País e do Heraldo de Aragón, palestrante e promotora da educação e do conhecimento sobre o mundo clássico. Partilha com os outros diariamente a sua paixão pelo mundo clássico, pelos livros e pela leitura. E depois tem aqui assim uma coleção de prémios que recebeu. É verdade, o livro tem este título, mas tem um subtítulo que é A Invenção do Livro na Antiguidade e o Nascer da Sede de Leitura. Na contracapa pode-se ler muita coisa, portanto tem assim um texto ainda extenso. Eu comprei o livro porque ouvi falar do livro, não foi por ter lido a contracapa, às vezes isso acontece, uma pessoa vai à livraria, está curiosa e tal. Eu acho que, quer dizer, quando eu era mais nova, era um bocado assim que eu comprava os livros, muitas vezes, mas ultimamente com a internet e com as sugestões, etc., isso deixou de acontecer um pouco, tenho que confessar. Pelo menos comigo. Mas assim, diz aqui logo no início, este é um livro sobre a história dos livros. Uma narrativa desse artefacto fascinante que inventámos para que as palavras pudessem viajar no tempo e no espaço. É o relato do seu nascimento, da sua evolução e das suas muitas formas ao longo de mais de 30 séculos. Livros de fumo, de pedra, de argila, de papiro, de seda, de pele, de árvore e agora de plástico e luz. É também um livro de viagens com escalas nos campos de batalha de Alexandre o Grande, na Vila dos Papiros horas antes da erupção do Vesúvio, nos palácios de Cleópatra, na cena do homicídio de Hipátia, nas primeiras livrarias conhecidas, nas celas dos escribas, nas fogueiras onde arderam os livros proibidos, nos Gulag, na biblioteca de Sarajevo e num labirinto subterrâneo em Oxford, no ano 2000. É ainda uma história íntima e entrelaçada com evocações literárias, experiências pessoais e histórias antigas que nunca perdem a relevância. Heródoto e os factos alternativos, Aristófanes e os processos judiciais contra humoristas, Tito Livio e o fenómeno dos fãs, Sulpícia e a voz literária das mulheres. Mas, acima de tudo, é uma entusiasmante aventura coletiva, protagonizada por milhares de personagens que, ao longo do tempo, tornaram o livro possível e o ajudaram a transformar-se e evoluir. Contadores de histórias, escribas, ilustradores e iluminadores, tradutores, alfarrabistas, professores, sábios, espiões, freiras e monges, rebeldes, escravos e aventureiros. Confluência, curiosidade e um permanente sentido de assombro, Irene Vallejo relata as peripécias deste objeto inverosímil que mantém vivas as nossas ideias, descobertas e sonhos. E ao fazê-lo, conta também a nossa história de leitores ávidos de todo o mundo que mantemos o livro vivo. Gosto muito deste texto. Eu ainda não o tinha lido. O texto da contracapa está muito bem escrito e acho que resume muito bem o que vão encontrar neste livro. Eu acho que este livro é uma delícia para quem gosta de ler. É mesmo, porque fala sobre o livro como objeto desde o início, cruzando a história com a história da mitologia ou com a história da antiguidade clássica, que no fundo é onde a autora se sente mais confortável, parece-me. Também fala muito sobre as experiências pessoais dela. Ela fala um pouco sobre a vida dela, portanto acaba por ser um bocadinho autobiográfico também. Portanto, ela relata como é que começou a ter essa relação com o livro, como é que começou esta sua paixão pela literatura e também pela antiguidade clássica e mitologias grega e romana. Então, acho que é um livro muito cheio, é um livro muito
denso, acho que acaba por ser denso. É muito acessível, portanto eu acho que é fácil de ler. Sim, acho que ela escreve de uma forma delicada e muito escorreita, e é assim uma coisa que tu lês este livro com muita facilidade. Eu tirei alguns apontamentos, não foram muitos, lá está, eu não preparei muito isto, mas percebi que tenho aqui alguns apontamentos dentro. E assinalei logo aqui no início, página 18, o terceiro parágrafo. Já agora estou curiosa para perceber porque é que assinalei logo aqui no início, no prólogo. Eu, a dada altura, percebi que se eu fosse sublinhar ou anotar tudo aquilo que me inspirava deste livro, eu ia sublinhar muita coisa. Porque esta autora, eu acho que ela tem esta relação próxima com a literatura e com a antiguidade e com uma certa sabedoria, não sei. Então, há aqui muitas pérolas. Ela refere também muitos livros ao mesmo tempo, refere vários autores e acaba por ser um livro muito, muito rico também nesse sentido. Então, eu pus aqui terceiro parágrafo. O livro superou a prova do tempo. Demonstrou ser um corredor de longas distâncias. Sempre que acordámos do sonho das nossas revoluções ou do pesadelo das nossas catástrofes humanas, o livro continuava ali. Como diz Humberto Eco, pertence à mesma categoria do que a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Depois de inventados, não se pode fazer nada melhor. E eu concordo. Mesmo... no outro dia estava a falar, eu estou num grupo de meditação e alguém estava a dizer vamos agora ler este livro assim, mas é um livro que está esgotado, está a ser muito difícil de encontrar. Mas existe em e-book. E eu estava a dizer, mas há em e-book. Mas eu própria, eu prefiro o livro físico. A verdade é essa. E depois alguém dizia, mas não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, é exatamente o mesmo, são as mesmas páginas, os mesmos pensamentos, estão lá plasmados, mas o facto de não ser um objeto, não é, que tu folheias, vais virando a página, não tem cheiro, não tem... É engraçado porque o ato de fruição da leitura desse livro não é exatamente o mesmo. É verdade. Mas, mesmo assim, eu acho ótimo existirem estas tecnologias, o Kindle, o e-book. Muitas vezes são livros depois que se tornam mais acessíveis dessa forma também, porque costumam ser mais baratos, não é? Então, eu penso que o livro físico nunca se irá extinguir, mas eu não sei o futuro, não sei mesmo, mas eu penso que não, porque existe este apego ao objeto, e para mim, cá em casa, o livro é também um objeto decorativo. Isto pode parecer horrível, mas nós temos vários livros espalhados por todo lado, e eu olhar para eles também sossega-me. Dá-me um conforto, dá-me um certo conforto. E eu acho que isso vem também do facto de eu saber que posso ir lá buscar e folheá-lo também. E ler ou ver as imagens. Tenho alguns livros de arte e, enfim, de decoração, seja o que for. Que têm mais imagens, talvez. Não sei. Acho que realmente é um objeto que nunca vai morrer. Mas não sei se estou a ser otimista. Eu estou-me a perceber agora também, quando estou a editar, que eu acho que ela não se está a referir tanto à existência do livro como o objeto em papel, porque ela até fala dos vários formatos que o livro teve. Eu acho que ela está a falar do livro como partilha de conhecimento, como forma de comunicação. Portanto, que pode existir nestas formas todas que ele já teve e que vai tendo agora também. Eu acho que me equivoquei um bocadinho. Quer dizer, não invalida aquilo que eu disse, porque eu acho essas coisas todas, mas eu acho que me equivoquei acerca daquilo que ela queria dizer, não tenho a certeza. Pelos vistos, marquei aqui uma página muito mais à frente, na página 228, que diz assim... não, já sei porque é que eu marquei. Porque fala da Hipátia. Eu estou a fazer um trabalho sobre a Hipátia, escrevi um texto para teatro que vai ser... interpretada, em princípio deve estrear em maio. É uma estreia para mim, mas é sobre a Hipátia também. Portanto, é um diálogo entre a Hipátia e Isadora Duncan. Portanto, duas personalidades históricas que existiram. Isadora Duncan, uma bailarina do século XIX, transição para o século XX, e precursora da dança contemporânea. Pronto, Hipátia, filósofa, cientista, matemática. E eu sei que... Eu falei isso num vídeo e alguém me disse no Infinito no Junco ela fala da Hipátia. E de facto fala, então eu até li, porque eu já comecei a ler, mas depois ia sempre deixando, de género, agora não posso, tenho que ler isto, ou tenho que trabalhar, ou tenho que coisa. E pensei, não, este é o pretexto certo para eu ler este livro até ao fim. E ainda bem que o fiz, enfim, e realmente tem aqui o relato da Hipátia.
da morte da Hipátia. Ela, no fundo, é assim, ela viveu numa altura muito conturbada do Império Romano, em Alexandria. A minha perspectiva é que ela foi apanhada no meio de jogos políticos e acabou por ser uma vítima disso, mas ela foi morta por cristãos, sim. Era uma turba de cristãos fanáticos que a matou. Ela tinha bastante influência junto do prefeito ali, do governador de Alexandria, Orestes, e um bocado instigados pelo bispo da altura lá em Alexandria, Cirilo, como é que é? É Cirilo. Então, basicamente, há muitas teorias, mas terá sido instigados por eles, e aliás foi ele que os chamou, portanto isto era uma espécie de braço armado dos cristãos que viviam lá no deserto, não sei onde, ele chamou-os para Alexandria, quer dizer, não há de ter sido inocentemente, não é? Então eles acabaram por matar a Hipátia. Depois o facto dela ser mulher e ter tanta influência, ela era uma estudiosa, foi professora, era conselheira de muitos homens importantes. Ela, quando morreu, já teria... Nós não sabemos bem quando é que ela nasceu, sabemos quando é que ela morreu, mas não sabemos quando é que ela nasceu. Mas teria uns 50, 60 anos, por aí, e pronto, e foi assassinada de forma brutal. E enfim, e depois foi uma figura muito usada mais tarde pelos românticos, por aqueles que queriam atacar a igreja, por grupos feministas também. Então, enfim, é uma figura sobre a qual se enfabulou, eu posso dizer assim, enfabulou, bastante. E pronto, e pelos vistos eu estou a fazer mesmo. Não, de fábula, de romantizou, sobretudo romantizou. Muito representada na pintura também, mas assim como uma jovem, enfim. Daquelas coisas, não é? Mas pronto, então de facto fala aqui sobre isso. Deixem-me cá ver o que é que eu assinalei mais. Página 59. Deixem ver, eu não vou ler tudo, está bem que eu tirei aqui alguns apontamentos, de facto. Já tenho que acender aqui a luz, já está a ficar um bocado escuro. Página 59, mas eu não assinalei. Pronto, eu não sei, não faz muito sentido o que eu apontei e o que eu estou a ler aqui. Porquê é que eu apontei aquilo? Lá está, eu não sublinho os livros, digo página tal, mas depois tem estas palavras todas na página, sei lá o que é página tal, o que é onde. Ai que mania, que chatice. Mas está aqui, mas é na página 58, que fala do filme Asas do Desejo, e há uma cena muito bonita que é numa biblioteca em que estão uns anjos e estão a sussurrar às pessoas que estão a estudar. É muito bonito, esse filme aliás é muito bonito. Eu falei sobre ele aqui no canal, se quiserem ver, mas porquê é que eu apontei? Não sei. Desculpem, pronto então, lá está, isto não está preparado, é o que é. Depois na página 85 fala dos diferentes formatos que os livros, como os conhecemos hoje, já tiveram. Papiro, pergaminho, etc. E das bibliotecas. A primeira biblioteca moderna, em Florença, no convento de São Marcos. Fundo da página 84, ok, então aqui fui um bocadinho mais específica. Ao fundo da página 84, por sua vez, Cosme financiou a construção de uma biblioteca renascentista projetada pelo arquiteto Michelozzo, que substituiu as divisões escuras e os livros acorrentados do mundo medieval por um símbolo dos novos tempos. Uma ala ampla, banhada em luz natural, concebida para facilitar o estudo e a conversa. Se bem que a conversa não é muito incentivada nas bibliotecas de hoje, pelo menos. Ok, assinalei aqui da página 86 um exemplo da escrita poética desta autora, da Irene Vallejo. Portanto, aqui a pretexto das particularidades dos copistas. Mas onde é que isso está? Pois lá está, porque é que eu não sublinhei, caramba? Olhem, eu não sei se é esta a frase, mas acho uma frase muito bonita, portanto vou lê-la na mesma. Os livros manuscritos variavam à medida que se iam multiplicando. Portanto, isto é a pretexto da particularidade do copista. Portanto, eram aquelas pessoas, normalmente homens, que copiavam os livros. Portanto, isto antes da imprensa existir, não é? Então, os livros manuscritos variavam à medida que se iam multiplicando, como aquele jogo que consiste em ir contando a mesma história ao ouvido, de pessoa a pessoa, e comprovar que, ao passar de boca em boca, acaba por se converter numa história diferente da original. Aqui na página 108, ela falou de quando o prémio foi para o Bob Dylan, porque na altura isto foi... Houve pessoas que ficaram muito chateadas com isso. Diz aqui...
Após a notícia, portanto, de que Bob Dylan teria ganho o Prémio Nobel da Literatura, quando é que isto foi? Eu digo aqui o ano. Não, já não me lembro. Após a notícia, desencadeou-se o verborreico concerto de comentários, indignações e ironia nas nervosas redes sociais. Soam os "será possível?" e os "já estava na hora". A polémica atinge o ponto de efervescência. Os jornais e as emissoras de rádio consultam os seus especialistas habituais. Não há trégua. O Twitter vomita a penúltima novidade inaudita. A Academia Sueca atribuiu o Prémio Nobel da Literatura a Bob Dylan. Assisto divertida à cacofonia mediática de apocalípticos e integrados. Os entusiastas celebram o facto de as hierarquias e o snobismo literário terem finalmente ido pelos ares. Os indignados desconfiam do vanguardismo postiço do vetusto comitê sueco. Suspeitam que aqui não há intenção de desacralizar ou expandir o conceito de escritor, como a derrota dos aduaneiros de uniforme que vigiam os limites da literatura e solicitam visto de entrada. Nesta escolha vem simples oportunismo e sede de repercussão pública. Os mais exaltados preferem chamar-lhe banalização e perguntam-se escandalizados qual será o passo seguinte após tamanha insensatez. Será que a seguir ao cantor e compositor surgirá no Sancta Sanctorum da Academia uma matilha de filhos bastardos da palavra, guionistas de cinema e de televisão, autores de BD e de monólogos, programadores de videojogos e projetos transmédia, epigramistas do Twitter? Serão eles as tribos do futuro? Eu, invadida pelo livro que escrevo, penso em Homero. Penso na multidão de bardos itinerantes escondidos atrás do seu nome. Eles foram os primeiros. Cantavam para entreter os ricos nos seus palácios e as pessoas humildes nas praças das aldeias. Naquela altura, ser poeta era uma questão de solas gastas, de pó dos caminhos, do instrumento às costas, de recitais ao cair da noite e de ritmo no corpo. Aqueles artistas caminhantes, os andrajosos enviados das musas, sábios boémios que explicavam o mundo em canções, metade enciclopistas e metade bobos da corte, são os antepassados dos escritores. A sua poesia veio antes da prosa e a sua música antes da leitura silenciosa. Um Nobel para a oralidade. Que antigo pode chegar a ser o futuro? Gostei muito, a sério, gostei muito desta secção. Deste excerto, desculpem. É assim, eu não vou... Daqui a nada estou a ler o livro todo. Eu gostei muito deste livro. Achei um livro muito bonito. Eu confesso que para o fim já estava um pouco cansada, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanta... Sabem? É tanto que às vezes houve aqui uma parte mais para o fim em que senti que era demais já. Sabem? Eu nem sei explicar muito bem. É quase como se fosse demasiada beleza. Eu senti um pouco assim. Agora, esta questão dela misturar também factos que são mais recentes com história antiga, falar dela mesma e de experiências dela pessoais, do crescimento dela, da relação com o pai, quem é que lhe apresentou este ou aquele livro, ou com a mãe, ou... tudo isso. Ela fala de bullying também. Ela foi vítima de bullying na escola, na escola, por ser boa aluna, no fundo. Sim, ou boa aluna, ou porque andava com os livros, já não sei muito bem. Mas ela fala muito da sua vida pessoal. Era aí que eu queria chegar. Isso não me incomodou. Eu gostei desses cruzamentos que ela fez, passado, presente, fala do futuro também, por vezes. Então, toda essa mistura não me fez confusão. Eu gostei muito do livro e acho que ela escreve de facto muito bem. Eu tenho ali um que ainda não li dela, eu comprei até antes de acabar de ler este. Aliás, tinha começado a ler há pouco tempo, portanto já o tenho também há algum tempo, que é o Silvo do Arqueiro. Esse acho que é mais romance. Mas este, como uma obra que fala de história, mas também acaba por ser autobiográfica, eu achei-a muito interessante, honestamente. Mas, mais uma vez, senti só a dada altura, mais para o fim, que estava a ser demasiado extensa. Já estava cansada, eu senti-me um pouco cansada. Achei um pouco repetitiva. Mas, enfim, ela mistura várias histórias e questões também que interessam a ela. Parece-me que isto será um assunto até inesgotável, com a quantidade de, cruzamentos que nós agora, não é, em 2024 podemos fazer, porque temos muita história para trás. As civilizações clássicas a mim fascinam-me sempre. Às vezes quando eu penso, se eu tirasse outro curso, o que é que poderia ser? Há muita coisa que me interessa, mas a mim, assim, acima de tudo, percebo que é a antiguidade clássica e religião. É a teologia ou ciências religiosas, porque é a base do que nós somos agora. Informa muito de muitos hábitos, de muitas tradições e até de muitas formas de pensar e de nos expressarmos.
não é, que temos agora. E então eu acho que ela consegue ir buscar muito isso, mais no que diz respeito à antiguidade clássica, e plasmar aqui neste livro. Portanto, eu acho que isto é uma leitura muito boa, muito reconfortante ao mesmo tempo. E é isso, aconselho-vos que leiam. Pronto, se já leram também, digam-me o que é que acharam. E agora vou falar sobre o filme Teresa. Este filme é da realizadora espanhola Paula Ortiz. Eu estava aqui à procura. No IMDb não me aparece... se eu puser aqui biografia. No IMDb não me aparece praticamente informação nenhuma, mas está-me a aparecer aqui está em inglês, mas eu traduzo. Portanto, é uma realizadora espanhola, argumentista e produtora. Estão 3 argumentistas listados na ficha técnica deste filme. Ela é um deles. Que trabalha para o Get in the Pictures Productions e Amapola Films. Ensina comunicação audiovisual na Universidade de Barcelona e colabora com a Universidade de São Jorge em Saragossa. É isso, pronto. Este não é o único filme que ela tem, portanto ela tem aqui outros filmes. Deixem-me cá ver se eu encontro. A Noiva, La Novia, de 2015. De tu ventana a la mía, de 2011. De tua janela à minha, é isso? Deixa eu ver se tem aqui a tradução em português. Porque às vezes eles mudam muito os nomes. Não, este é de 2011, este filme. Mas não me aparece aqui. Ok. E O Rosto de Ido, de 2003. Portanto, como realizadora, aqui não tem praticamente nada. Ok. Eu nunca tinha visto nada desta autora. Eu soube deste filme sobre... É sobre Santa Teresa de Ávila. É uma das doutoras da Igreja. Portanto, há 37... Eu até fui perguntar ao ChatGPT. Portanto, eu não sei se está correto, mas eu penso que sim. Estas informações assim mais factuais, eu penso que ele vai acertando. Enfim, mas diz-me que há 37 doutores da Igreja, 4 são mulheres, olha lá. E a Santa Teresa de Ávila é uma delas, era uma mística. Então, eu abri aqui só uma página que eu tinha pedido assim, a história da vida da Santa Teresa de Ávila. Este filme, desculpem, é do ano passado, é de 2023. Eu ouvi falar do filme num artigo que apanhei aqui na internet, da Cristina Inogués Sanz. Ela é uma teóloga, escreveu um livro que eu tenho aqui para ler, sobre uma comunidade muito interessante de mulheres, que são as beguinas. Aqui, La Memoria Herida, ou a Memória Ferida. Então apanhei um artigo que ela escreveu sobre este filme. E pensei, ok, isto parece-me interessante. Consegui encontrar o filme e vi-o e gostei muito do filme. Mas eu não sei praticamente nada sobre Santa Teresa de Ávila. Sabia que era uma mística, sabia que era uma doutora da Igreja, portanto terá tido alguma influência na comunidade religiosa em que viveu. Portanto, terá sido uma mulher fora de série. Sobretudo à época tinham mesmo de ser extraordinárias, não é? Para lhes darem, enfim, atenção. Mas pronto, comentários à parte. Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Teresa de Jesus, foi uma mística, reformadora religiosa e uma das figuras mais importantes do misticismo cristão. Ela deixou muitas obras escritas. Nascida em 1515 em Gotarrendura, perto de Ávila, na Espanha, ela foi canonizada em 1622 e mais tarde proclamada doutora da Igreja em 1970. Pronto. Depois tenho aqui um resumo da vida. Eu fui só tirar uma dúvida que tinha, mas não vou aqui falar da vida dela, obviamente, não é? O filme, no fundo, é quase como se fosse um apanhado da vida de Teresa de Ávila, mas é um apanhado espiritual. Ou seja, é algo que está a acontecer no interior da Santa Teresa de Ávila. Portanto, como se ela se estivesse a recordar. Ela recorda-se, ela aparece criança, aparece jovem, mulher, muito jovem, e depois, como está no filme, não é? Que é uma mulher já, talvez, sexagenária. Então, no seu convento, com as outras freiras que vivem lá com ela, e com uma... eu não sei o suficiente sobre esta época, ok, para falar sobre isso, mas é bem possível que aquele sítio onde elas estavam, tanto os terrenos quanto o monumento em que estavam, o convento em que estava, o edifício, no fundo, fosse daquela senhora que aparece ali, que não é freira, que seria uma mulher nobre, provavelmente, que lhe cede aquele convento e que depois está lá, ou vai lá ter com elas de vez em quando, ou poderá possivelmente viver com elas. Essa parte para mim não ficou muito clara. Presumo que terá sido qualquer coisa do género. O que é que acontece? Aparentemente,
A Santa Teresa d'Ávila, ela terá tido uma vida muito fascinante e muito cheia. Ela esteve num convento, é um convento carmelita da Encarnação, em Ávila. E depois ela sentiu um chamado, portanto, aí por volta dos 30 anos, afinal vou ler aqui qualquer coisa, tem de ser, como eu não preparei. Ela sentiu um chamamento a reformar a Ordem Carmelita e então fundou o primeiro convento reformado em 1562, que era o Convento de São José, em Ávila. Ali estabeleceu um estilo de vida de pobreza, oração e clausura estrita, nascendo assim as Carmelitas Descalças. Portanto, ela fala sobre isso no filme, porque a dada altura ela está a preparar uma refeição na cozinha, está sozinha na cozinha, e aparece-lhe um inquisidor. Vou só encostar aqui um bocadinho, já me estão a doer as costas. E aparece-lhe um inquisidor. Portanto, isto foi na altura da Inquisição Espanhola também. E ele começa a colocar-lhe uma série de questões, no fundo, a pôr em causa a fé dela, a dizer que as visões serão mais sugestões diabólicas do que Deus a falar com ela, por exemplo. Ela, no quarto dela, na cela dela, tem uma série de papéis, portanto, ela escreve, ela estuda, lê. Muitas destas mulheres, doutoras da Igreja, elas eram mulheres letradas, sabem? Às vezes, porque são 4 doutoras da Igreja, é a Hildegarda de Bingen, aqui a Santa Teresa de Ávila, a Santa Teresinha de Jesus e a Santa Catarina de Sena. Eu sei que Santa Catarina de Sena, não sei quase nada dela. Ok. Então encontrei a quarta, a Santa Catarina de Sena, é aquela que foge do comum nas outras 3 doutoras da Igreja, que eram todas de famílias nobres, ou seja, tiveram uma educação, eram letradas. A Santa Catarina de Sena era de uma família humilde, é do século XIV, mas também se tornou doutora da Igreja, não é? Então, é uma minoria nesta minoria, dentro dos doutores da Igreja. Enfim, isso são outros 500, não sei porque é que eu me estou a distrair com isto, enfim. Eu achei o filme cheio de imagens, assim, do reino do fantástico, do mágico, um pouco, se calhar até a recriar as visões que esta mística tinha. Eu não sei, eu não li o suficiente sobre o filme e não sei o suficiente sobre a vida dela, nem os escritos dela. Sei que há uma autobiografia, mas não sei o suficiente. Pronto, mas foi o que me pareceu. Que algumas das cenas que aparecem no filme são, talvez, do imaginário ou dessas experiências místicas que esta mulher tinha, que esta mística tinha. E então, em termos imagéticos, eu acho um filme muito bonito. E depois também tem este diálogo que ela acaba por ter com o Inquisidor. Porque, no fundo, ele surge lá no convento a dizer que tem que fechar o convento, portanto, ela criou a revelia da ordem religiosa dos carmelitas e de forma assim um bocado rebelde, vamos lá, qual é a palavra? Está-me a faltar a palavra, mas como uma reação àquilo que ela sentia que se estava a passar na ordem onde ela viveu e onde provavelmente tomou os votos e tal, penso eu que terá sido, não sei. Mas ela achava que era um estilo de vida demasiado relaxado, pouco devoto, pouco, enfim, ao estilo que devia ser a vida de uma religiosa, não é? E então, em reação a isso, cria este tal convento de São José. E então este Inquisidor Mor vai lá dizer, epá, não podes fazer isto não é assim, não é como tu queres, vais ter que fechar isto e... se não fechas isto, tu e as tuas, enfim, acólitas poderão ser todas queimadas e pronto, estamos na altura da Inquisição. E esses livros que tu escreves foram-te ditados pelo diabo, isso não foi Deus, mas eu nem estou a contar bem, os diálogos são muito mais interessantes do que isto, mas no fundo versam sobre a dúvida também, porque ela vai se mantendo calma, apesar de ele a estar a acusar de coisas graves e ela ter que ter muito cuidado com a forma como responde. Portanto, há a questão... Eu achei sobretudo interessante por causa disso, porque eu imagino uma situação dessas, uma circunstância dessas, em que tu não podes ser completamente sincera porque as tuas palavras... O mais provável é que elas sejam deturpadas e esta personagem do bispo, não sei se é bispo, se é cardeal, deste inquisidor, a forma como ele está paramentado e o chapelinho na cabeça, eu presumo que fosse, sim, ou um bispo ou um cardeal. Não sei o suficiente também sobre paramentos para dizer, e sobretudo daquela época, século XVI, não faço ideia. Mas
ele já vai com aquela ideia fixa, não é? Que ela é uma herege, de que ela está, enfim, a ser dominada por uma força diabólica e então ela tem que ter muito cuidado com aquilo que diz e com a forma que diz, apesar dela estar sempre a dizer que ela não vai mentir. Ela não vai dizer que renuncia às visões que teve, ela não vai dizer que renuncia aos livros que escreveu. Não é? Só para não fecharem o convento e para se salvar. Pronto. Então, essas discussões em si são muito interessantes, eu acho, em termos de tudo que é uma vida de dúvida, porque às tantas também o Inquisidor, tem momentos de fraqueza. Tem momentos em que parece que se mostra um pouco vulnerável, que se deixa contaminar pela força, enfim, pela convicção e pela força espiritual daquela mulher que também tem dúvidas. Não é? Então eu acho que se forma ali um diálogo muito interessante. E há muitas cenas do reino do fantástico que tu começas a questionar, mas o que é que se está aqui a passar? Porquê é que eles agora de repente estão na floresta? Porquê é que agora de repente é de noite? Porquê é que está a acontecer? Isso é um filme muito pleno destas imagens que tu não sabes se são visões que ela está a ter, se é a imaginação dela que está a criar algumas dessas imagens. O filme ajuda, no fim, a responder a algumas dessas questões. Eu não vou dizer, não é? Porque senão é spoiler, mas o filme faz esse apanhado e faz essa conclusão de uma forma que eu acho que funciona muito bem. Eu confesso que enquanto estava a ver não me passou pela cabeça. O que agora, vendo em retrospectiva, penso, como é que não me passou pela cabeça? Como é que é possível? Mas não me passou pela cabeça. Porque estava ali embrenhada, estava a pensar só, isto é uma opção estética e da realizadora para contar esta história, é só isso. Então ela está a ir para este reino do fantástico, mas tudo bem, mas o que está a acontecer é que esta mulher está a ser interrogada por um inquisidor. Pronto. E depois no meio disso ela também se vai recordando, porque ele também pede-lhe para ela falar das origens dela, porque ela terá nascido numa família judaica, os pais dela eram judeus e eu não percebi agora se eram convertidos também. Sabem que muitos judeus na Europa foram obrigados a converter-se ao cristianismo. E depois é impressionante porque eram obrigados a converter-se, não é? para os deixarem um bocado em paz, mas depois eram acusados de se terem convertido e sem acreditarem piamente. É de género, por favor. Mas quer dizer, então, mas afinal, não há nada que eles façam que possa. Enfim. Mas eu agora estou na dúvida, mas eu acho que seriam judeus convertidos. Eu penso que sim. E a dada altura ela é acusada pelo Inquisidor de ser uma mulher que lia muito, lia demasiado e que leu demasiado na juventude e que isso inflamou a imaginação dela. E que a imaginação era... Como é que ele diz? A imaginação é irmã louca? É assim uma coisa... Não sei, usam assim umas expressões que eu fiquei... Sabem, nesta altura, não é? Século XVI, eu presumo que existisse ao mesmo tempo, para além das mulheres, de se olhar com muita desconfiança para as mulheres, e muitas mulheres foram queimadas como bruxas, etc. Eu, às vezes, penso nos riscos que estas místicas correram a descrever, aliás, algumas dessas visões. Eu fiquei a saber que a Hildegarda von Bingen, que foi outra mística, outra doutora da Igreja, extraordinária, ela então é do século XI, XII. É, tipo, a vida dela, a quantidade de coisas que ela fazia era tipo música, ainda agora se tocam músicas que ela compôs, é muito bonito. Depois eu também era cientista, era botânica, era pintora, enfim. Ela, até aos 42, não disse a ninguém que tinha visões. Provavelmente porque tinha medo que a julgassem louco ou qualquer coisa do estilo, eu não faço ideia. Mas depois é que começou a escrever sobre isso e a partilhar e muitas destas mulheres, como tinham seguidores com alguma posição que as defenderam, era importante ter aliados e sobretudo ter aliados homens na estrutura da Igreja, porque senão seria muito difícil para estas mulheres sobreviverem na altura. Mas enfim, não era garantia de que nada lhes acontecesse, atenção, mas ajudava pelo menos a adiar ou ajudava mesmo a que não acontecesse, a que não lhes acontecesse nada de mal e a serem levadas a sério também. Enfim, mas eu gostei muito do filme, é isso, eu gostei muito do filme, para além de me ter feito depois pesquisar um pouco sobre ela, muito pouco, está visto, não é? Muito pouco. Sei muito pouco, mas fiquei muito curiosa, até criei aqui uma pasta porque estou muito interessada nesta questão das místicas, das mulheres, das beguinas, então interessa-me ainda mais porque eram umas mulheres independentes,
não estavam em nenhuma ordem religiosa. Portanto, tudo isso interessa-me muitíssimo, mas umas mulheres que estavam focadas na parte espiritual e não tanto na parte, enfim, mundana e dos costumes, isso interessa-me muitíssimo. Mas o filme em si, como objeto artístico, achei-o muito bonito, achei-o inspirador e dá para uma pessoa assim, sei lá, viajar um pouco. E tem este diálogo sobre fé, no fundo, sobre espírito, sobre fé, que eu achei interessante também, pleno de dúvidas e de muitas provocações por parte do cardeal, o pôr em causa, e se ela leu aqueles livros, mas que livros desta lista é que tu leste? Porque alguns livros são demoníacos, sabem? Essa perseguição ao espírito de uma pessoa e essa falta de confiança no discernimento de uma pessoa também, não é? Como se, não só podes ler livros deste tipo, porque senão vais-te corromper. É tão horrível, mas eu acho que é algo que ainda existe em vários setores da sociedade, não é? Mas que na igreja daquela altura seria bastante mais complicado a viver sem seguir aqueles preceitos exatamente como estava traçado. E sobretudo porque eu tenho ideia que na altura era considerado pecado até... Ou seja, tu não podias sentir determinadas coisas, pensar determinadas coisas. Eu acho que neste momento não é tanto assim. O foco acho que é mais dado às ações, àquilo que tu fazes. Portanto, a psicologia também nos ajudou a perceber que aquilo que tu pensas e aquilo que tu sentes muitas vezes é inevitável. Não é? Tu não podes nada contra isso, mas podes, enfim, gerir, podes aprender a gerir esses pensamentos e essas emoções quando são muito fortes e te deitam muito abaixo ou são muito negativos e tal. Mas não tens grandes responsabilidades sobre eles. Não é? É claro que se vês... Desculpem, agora estou a viajar um bocadinho na maionese, mas é claro que se vês, sei lá, muitos conteúdos violentos ou muita coisa violenta, os pensamentos que vais ter se calhar vão ser mais violentos, se calhar as imagens que te vão surgir na mente vão ser mais violentas. Pronto. Isto de uma maneira geral, claro. Mas não tens grande responsabilidade sobre o que sentes e sobre o que pensas, porque essas coisas às vezes surgem, não é? Acho que é mais sobre as ações. Sobre isso temos total responsabilidade. Sobre as nossas ações. Então, não sei. E eu penso que na altura, e algumas pessoas eu acho que ainda pensam assim, que tu não podias pensar e então era tudo muito policiado. Há ali uma parte da conversa deles em que ele está a falar, sim, dos pensamentos que ela tem, dos sentimentos que ela tem, e eu estou a pensar, caramba, isso é super pessoal. Tipo, isso não é transmissível. É claro que ela depois transmite, aliás, porque ela escreve, os escritos dela falam dessas visões que ela tem, desses sentimentos que ela tem, dessas coisas todas. Então, enfim, há essa abertura, não é? De uma maneira ou de outra. Enfim, eu gostei muito do filme, achei um filme muito bonito, muito sensível, gostei imenso da interpretação da atriz. Ela não me é estranha, a cara dela não me é estranha, deixem-me só dizer qual é o nome da atriz, mas não sei se por aí vão lá. Blanca Portillo. É quem faz de Santa Teresa e de facto é isso, eu acho que já a vi noutros filmes e acho que ela vai muito bem neste filme e o ator que faz de bispo também, porque ele depois passa por vários momentos emocionais, há ali assim umas transições que são esquisitas e eu acho que ele consegue captar isso muito bem também, portanto vai de uma violência muito extrema para uma espécie de piedade, é assim uma coisa mesmo esquisita, mas acho que ele apanha esses comprimentos, essas oscilações muito bem. E pronto, e é isso. Espero que tenham a oportunidade de ver. Eu vi no Streamio. Eu não sei se isso não é ilegal, pois não. Eu acho que não. Mas pronto, eu vi aí e vi super bem. Pronto, vi no computador, não é tão confortável quanto ver na televisão ou no cinema. Pronto, por acaso este filme no cinema é que tem umas imagens mesmo lindas, mesmo de paisagens, não só paisagens naturais, mas depois também cenas dentro da catedral. Eu não sei se aquilo era uma catedral, mas dentro do convento. Epá, mesmo umas imagens lindíssimas. Eu não sei quem é que fez a fotografia deste filme, mas está extraordinário. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não vou estar aqui muito tempo à procura. Não sei o quê. Deixa eu ver se diz aqui. Ficha técnica. Writers, all cast and crew. Cinematography. Rafael Garcia, ou Rafa Garcia. É isso, não é? Acho que é na cinematografia, não é? Bom, adorei. Muito bonito. É isso. Espero que tenham a oportunidade de ver. Espero que tenham gostado desta apreciação de um filme, de um livro, tudo assim um bocadinho disperso. E é isso. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.